A Marvel construiu o que pode ser considerado um dos maiores universos compartilhados do cinema, se não o maior. Mas como nem tudo são flores, apesar deles terem feito algumas obras épicas, outras nem tanto. É por isso que nesse resumo nós vamos contar exatamente o que aconteceu durante os últimos 10 anos nos cinemas, para você não ter que ver todos os 21 filmes de novo. Atenção, assim como a Marvel na vida real, nós vamos ignorar os eventos que acontecem nas séries, como Agents of S.H.I.E.L.D. Esse vídeo contém, é claro, muito spoiler. A história toda começa na Segunda Guerra, lá em 1943, quando o Capitão América era apenas Steve Rogers, um soldado franzino e confuso. Ele faz alguns amigos, alguns inimigos, entra em um projeto para se tornar um super soldado e se apaixona por essa mulher aqui, nada mais nada menos do que a fundadora da S.H.I.E.L.D. É nesse filme que também conhecemos o Tesseract, um cubo azul e uma espécie de gerador com grande poder e várias funções, inclusive ser a joia do espaço. Para quem não sabe, as joias do infinito são singularidades cósmicas moldadas para criar o universo. Isso vai ser importante depois, então fique esperto. No final, o capitão fica congelado por culpa desse mesmo Tesseract e é descongelado apenas em 2010, mais de 70 anos depois do fim da guerra. É muito tempo. Corta para os anos 90, quando Carol Danvers cai aqui na Terra e conhece Nick Fury, o líder da S.H.I.E.L.D. Ela vem pra cá, chuta algumas bundas, descobre quem realmente é e do que é capaz, tem um gato super fofo, especial e com o poder de matar pessoas e vai embora para salvar outras galáxias. Mas seu impacto foi tão grande que inspirou Fury a criar um projeto de heróis para proteger a Terra, chamado Vingadores. Opa, olha quem tá aqui também. Isso mesmo, Tesseract. Enquanto tudo isso está rolando, em 2010, Tony Stark começa a se consagrar herói, sendo que no final de seu primeiro filme, ele já anuncia para o mundo sua verdadeira persona e mostra que, no mundo da Marvel, não existem identidades secretas. Nessa mesma época, também conhecemos o Incrível Hulk, que acontece no mesmo ano que o primeiro Homem de Ferro, mas sua qualidade é meio, vamos dizer, duvidosa. Para não fazer ninguém sofrer aqui, basta saber que existe esse homem, o Bruce Banner, e que ele se transforma em um cara verde gigante quando fica nervoso. Talvez você lembre dessa série famosa dos anos 70. Enfim, voltando ao que importa. Enquanto Banner está tendo mais uma crise de identidade, Tony Stark enfrenta o governo dos Estados Unidos, que quer colocar as mãos nas suas armas e usá-las no exército. Isso acaba fazendo com que ele feche o setor mais lucrativo de sua empresa, o de armas. Conhecemos a espiã Natasha Romanoff, a Viúva Negra, um pouco mais sobre Pepper Potts e seu romance com o protagonista, e James Rhodes, o máquina de combate braço direito do herói. E finalmente temos Thor, o arrogante rei do trovão, e seu irmão Loki, o rei da trapaça, no primeiro filme do herói, que marca a primeira obra do universo cinematográfico Marvel que não acontece inteiro na Terra, apresentando outras sociedades, planetas, deuses. Além disso, o filme é sobre uma relação complicada entre irmãos. Depois de toda a treta entre eles, Loki acaba perdido no espaço, mas o que ninguém sabia é que ele na verdade acabou roubando o mesmo Tesseract que apareceu nos filmes anteriores e o utiliza para tentar dominar a Terra. É assim que começa o primeiro Vingadores, que reúne o Capitão América, Homem de Ferro, Viúva Negra, Gavião Arqueiro, que cai de paraquedas nisso tudo, Thor e o Hulk, que inclusive agora é esse cara aqui, com um único propósito: derrotar Loki. E claro, eles conseguem, mais ou menos. Depois dos eventos que marcaram Vingadores e a destruição de antes do que poderia ser considerado Nova York, Tony Stark tem que enfrentar as consequências do que aconteceu no filme anterior. Ou seja, ele não só tem que fazer o maior controle de danos da história, mas também lidar com o fato de que vida alienígena existe. Já Thor enfrenta uma ameaça menor em Nova York, enquanto a Joia da Realidade dá as caras no universo Marvel pela primeira vez. Essa também é a primeira vez que Loki aparece, mais como anti-herói do que vilão mesmo. Assim entramos na era pós O Soldado Invernal, considerado por muitos o melhor filme da Marvel. 2 anos após a Batalha de Nova York, Steve Rogers se mete no que pode ser considerado um thriller político e de espionagem de primeira, onde ele descobre que a S.H.I.E.L.D. na verdade é comandada pela Hydra, uma organização nazista. Alguns personagens importantes também aparecem aqui pela primeira vez, como Falcão, e a história aprofunda mais em Bucky, antes melhor amigo de Rogers e agora com uma lavagem cerebral assassina. O filme, no entanto, é decisivo, pois acaba com a S.H.I.E.L.D., organização que tem um papel importante em toda essa treta. Já lá no núcleo do espaço da Marvel, estão os Guardiões da Galáxia, de longe o grupo mais estiloso. A história reúne o maior grupo de desajustados da galáxia: Gamora, Peter Quill, Rocket the Raccoon, Drax e Groot. Durante a luta do grupo contrabandista contra Ronan, o Acusador, que acaba literalmente com uma dança, o universo Marvel apresenta pela primeira vez a Joia do Poder e ainda mostra brevemente o vilão Thanos, pai de Gamora e sua irmã,
a Nebula. O segundo filme acontece um pouco depois do primeiro, não é lá a coisa mais revolucionária do estúdio, mas é tão divertido quanto. Tem muita dança e Peter Quill descobrindo um pouco mais sobre sua identidade, família e sobre seu pai. Com as expectativas em alta após o filme dos Guardiões, os fãs receberam finalmente uma sequência de Vingadores, a Era de Ultron. Apesar de ser um dos filmes mais controversos da Marvel, no geral ele serve para introduzir Wanda, a Feiticeira Escarlate, uma das heroínas mais poderosas desse universo, ainda que seu irmão nem tanto. Essa também é a primeira vez que se vê a Joia da Mente, que fica num humanoide chamado Visão, uma mistura da Joia, do vilão Ultron e do assistente pessoal de Tony Stark, Jarvis. Tudo muito moderno. Enquanto tudo isso estava rolando de importante, Scott Lang saía da cadeia, se divorciava e procurava por emprego, até encontrar Hank Pym. O herói mais gente como a gente até então, ele se torna o Homem-Formiga. Pipocão de primeira, o herói tem no filme o poder de diminuir até ficar do tamanho de uma formiga, ou por vezes ficar muito grande. Depois de muita destruição e os heróis acabarem com a Terra em vários momentos diferentes, a ONU finalmente decide intervir nessa palhaçada, afinal alguém tem que estabelecer um limite. É uma pena que isso acaba criando um conflito interno entre os heróis em si, fazendo com que o Capitão e Tony Stark liderem dois grupinhos separados. No meio dessa treta toda, conhecemos mais uma versão de Peter Parker e T'Challa, o rei de Wakanda, finalmente é introduzido. Depois de perder o pai, inclusive, T'Challa se torna o rei de Wakanda, lugar fundamental para o universo da Marvel no futuro, e tem que lidar com o poder de ser o Pantera Negra. Político e com muita representatividade, essa também foi a primeira produção de herói que concorreu ao Oscar de melhor filme. Um baita feito. Enquanto T'Challa governa, o médico Stephen Strange sofre um acidente de carro e entra em uma espécie de jornada cósmica. O personagem, que é inteligente como Tony Stark, só que ainda mais arrogante, tem sua história voltada menos para a tecnologia e mais para a magia. E ele também é treinado e acaba responsável pela Joia do Tempo. Opa, olha aí mais uma. Enquanto os heróis enfrentam as batalhas de suas vidas, Peter Parker continua indo para a escola, onde ele enfrenta um dos seus maiores vilões, o Abutre. Já Thor tem que salvar Asgard da destruição e lidar com Ragnarok, apenas alguns momentos antes de dar de cara com a nave de Thanos. Lembra do Hulk? Então, ele deu uma sumida aqui, mas volta a aparecer, com dificuldades em diferenciar suas duas personas. Tudo isso leva a um encontro épico de todos os núcleos da Marvel, que acontece em Guerra Infinita, juntando todas as joias do infinito apresentadas até então e acrescentando ainda a Joia da Alma, que está sendo guardada por Caveira Vermelha. Lembra dele lá no começo? O único problema é que agora o vilão Thanos busca juntar todas elas para acabar com metade da população e trazer equilíbrio ao universo. Sim, ele quer o equilíbrio ao matar as pessoas. O que ninguém esperava é que ele iria conseguir. Além de matar Loki e Gamora antes do desfecho, durante a luta em Wakanda, Thanos estala os dedos e assim faz com que metade dos heróis lutando ali acabem virando pó, literalmente. Ninguém sabe pra onde eles foram, criando assim um dos ganchos mais poderosos da história do cinema. Ao mesmo tempo que essa treta toda estava rolando na Terra, Scott Lang e Hope Van Dyne, a Vespa da versão cinematográfica, estavam tentando desvendar um pouco sobre o universo quântico e sobre sua mãe Janet, só para mais tarde Hope ser apagada do universo com o estalo de Thanos. A trama de Vingadores Ultimato mostra os 6 Vingadores originais e algumas adições como Rocket, Nebula e Okoye tentando refazer essa tragédia e traz de volta alguns personagens que foram ignorados antes. Quer saber o que acontece na conclusão da saga e o que nós achamos do filme? Fiquem ligados aqui no canal da TV Destaque para críticas e material completo sobre a grande estreia do universo da Marvel. Essa semana vai ser toda de Vingadores.